Enquanto aqui no Brasil a gente está engatinhando nos processos de automação de processos operacionais, na China, toda a frota de aerogeradores já tem essa automação. Então, eles aprenderam a desenvolver e esse aprendizado de desenvolver máquinas também passou para a área de manutenção e operação. Então, eles desenvolveram também inúmeros players. Olá pessoal, tá no ar o Papo de Usina, o podcast da CGN Brasil. Aqui a energia renovável nos conecta, mas nossa conversa vai muito além. Hoje é o primeiro episódio do Papo de Usina. Tenho a honra de ter aqui dois caras que vão falar sobre um assunto muito interessante, muito legal, que é como a China está moldando o mercado de energia no mundo, principalmente o mercado de energia eólica. E para essa conversa eu trouxe o Rafael Rezende, o gerente de operações da CGN Brasil. Rafael, bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui e contribuir com o podcast. Gerente de operação e manutenção, né, Rafael? Esqueci de mencionar. Exato, é um combo aí. Johnny Romero, supervisor da planta eólica de Santa Vitória do Palmar, a planta mais ao sul que a CGN Brasil tem hoje. Bem-vindo, Johnny. Obrigado, André. Obrigado pelo convite de participar aí do podcast do Papo de Usina. Pessoal, e para a conversa de hoje eu tive que fazer uma colinha porque hoje o assunto é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais direcionado para a área de energia eólica, então tive que preparar uma colinha, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer esse papo ser entendido por uma criança de 10 anos, se possível, obviamente. Então vamos... Eu queria entender, a primeira pergunta não é tão técnica, mas eu quero entender como que foi receber esse convite de ir para a China, visitar as usinas lá, visitar as plantas eólicas lá da China. Como que surgiu esse convite? Como que chegou para vocês? Rafael. Show. Bom, acho que esse convite ele foi natural, né? Até pela questão de alinhamento cultural. Então, dentro da China, na nossa empresa, nós temos 100 GB de capacidade instalada, mundo afora. Só na China, a gente tem 10 mil aerogeradores instalados e toda essa manutenção hoje é feita de forma primarizada, né? E quando eu falo primarizada, é internamente, né? A própria empresa fazendo a operação e manutenção. Essa dinâmica, até por um alinhamento cultural, é a dinâmica que a gente está trazendo para o Brasil. Então, nada mais natural do que a gente ir à China, que tem um mercado de renováveis mais maduro, com mais tempo, né, de operação no país, nada mais natural do que ir lá e aprender, né, como que eles já fizeram, né? Então, as dores que a gente está passando ou ainda vai passar, eles já sofreram lá. Então, nada mais natural do que aprender com cada um deles. E a gente teve a oportunidade de visitar usinas no norte da China, na província de Liaoning, que é bem ao norte da China, que é bastante frio, né, Johnny? Mas é bem interessante esse local porque a gente pega vários aspectos de agressividade, inclusive, da natureza. Então, como é muito frio, né, essas turbinas enfrentam geadas, geleiras, tempestades de areia, tempestades de neve e assim por diante. Então, a gente consegue pegar um contexto difícil, pegar os desafios e tentar trazer isso para a nossa realidade. Então, acho que foi isso que motivou esse convite. Então, André, respondendo a tua pergunta, quando eu recebi esse convite para visitar a China, primeiramente, óbvio, me senti muito lisonjeado, né, por participar desse projeto. Como o Rafael comentou, nós temos alguns desafios técnicos, né, no ramo eólico, e a China hoje ela tem um know-how muito alto, muito grande sobre resolução de problemas, né? Então, participar desse projeto, onde a gente vai poder imergir, né? Hoje a gente ficou 8 dias na China, né, visitando centro de operações, Shenzhen, também fomos num parque eólico no norte da China. Então, isso foi uma oportunidade maravilhosa, pessoal e profissionalmente também, né? Porque a gente conseguiu ver grandes tecnologias implantadas que a gente tem como objetivo também, né, utilizar esse conhecimento técnico que a gente adquiriu lá, conseguir colocar aqui a médio, ou curto, médio ou longo prazo, mas que a gente tem como objetivo também padronizar o estilo de operação e manutenção da China com o nosso aqui no Brasil.
eu acredito que tenha sido uma experiência assim, extremamente enriquecedora. E eu gostei daquilo que você falou, Rafael, sobre as pás dos aerogeradores estarem preparadas para situações adversas, porque lá pega neve, pega nevasca, pega tempestade. Acredito que lá em Santa Vitória do Palmar também é uma região que, obviamente, venta muito, e que bom, né? Por isso que a gente tem uma usina eólica lá na região. Mas eu queria saber, as pás aqui no Brasil também estão adaptadas para essas condições extremas de adversidade, falando em relação ao meio ambiente? Bom, cada projeto, né, ele é feito de forma a se adaptar à realidade. Então, por exemplo, para pás, a gente tem lá pás categoria 2, categoria 3, que foram desenvolvidas para a realidade de velocidade de vento, de níveis de descargas atmosféricas, etc. Então, é fato que cada país, tanto o Brasil quanto a China, tem suas particularidades, né? A China tem essas questões de tempestade de neve, que a gente não tem, mas em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, é uma das regiões do Brasil que mais temos descargas atmosféricas. Então, o impacto desses raios, dessas descargas nas pás são muito grandes. Fora que a característica de vento do Brasil, ela é um pouco maior do que a China. Não só em termos de continuidade, né, e também de velocidade de vento. Então, cada país tem suas particularidades, né, em relação a isso. Uma peculiaridade de Santa Vitória, por exemplo, André, é porque o nosso complexo ele fica localizado no litoral brasileiro, né? Então, tem agressividade tanto da areia, né, da velocidade da areia, que causa uma abrasão nos bordos de ataque da pá, e isso também prejudica, né? Essas questões são importantes, essa avaliação no exterior, na China, por exemplo, porque existem hoje tecnologias que podem melhorar esse processo, proteger mais a pá, né? Métodos de avaliações climáticas, por exemplo, né? Então, esse tipo de visita técnica, podemos assim dizer, ela é muito importante, né, para troca de experiências, né? Porque a gente também tem um ambiente diferente da Ásia, que eles também podem utilizar experiências nossas também para implantar processos na China, né? Sim, perfeito. Eu vou trazer aqui uma pergunta que para vocês pode não ser tão inteligente, eu vou colocar assim. Mas estar numa região que venta muito é ruim também? Porque, assim, muito vento pode causar algum dano para o aerogerador? Sim, o aerogerador ele tem seu limite, né? Então, a maioria dos aerogeradores estão projetados ali para operar no que a gente chama no seu nominal, que é a sua capacidade máxima, em torno de 10 metros por segundo. Então, acima disso, os aerogeradores têm um sistema de controle, que a gente chama de sistema de controle de pitch, que vai regulando os ângulos da pá, fazendo com que esse vento maior, vamos dizer assim, seja descartado, justamente para evitar uma pressão maior, né, sobre as pás e sobre a máquina. Então, obviamente que muito vento é bom, mas você tem que ter em dia ali todo um sistema de controle desses ângulos das pás, sistemas de freios, uma série de sistemas para regular a questão da segurança. Porque, obviamente, vento demais, num contexto descontrolado, ele é prejudicial e ele traz bastante riscos associados. Ah, perfeito. Mas para te deixar mais tranquilo, André, essa máquina ela tem um sistema de proteção que com ventos superiores, né, ela limita, então ela deixa de gerar para proteger todo o sistema, e quando o vento normalizar, é muito comum lá no Rio Grande do Sul ter rajadas de vento. Sim. Diferente do Nordeste, que o vento é constante, no Sul não. Existe uma variação de direção de vento muito constante. Sim. E rajadas de vento muito forte. Então, quando tem essas características lá na região, geralmente ventos acima de 25 metros por segundo, a máquina ela pausa, né, as pás vão para o ângulo zero, e aí ela deixa de gerar por aquele período, para se proteger. Quando a média de vento diminuir, então ela retorna à operação e trabalha com geração full power. Extremamente interessante. Johnny, eu fiz uma cola aqui, mas me corrija se eu estiver errado. Você é o supervisor lá de Santa Vitória do Palmar, é uma das principais, uma das maiores plantas hoje, uma das maiores plantas eólicas hoje da CGN, com mais de 69 aerogeradores, capacidade de geração superior a 200 megawatts, e capaz de abastecer, para a gente trazer isso para dados palpáveis, mais de 400 mil residências, ela é capaz de abastecer com energia elétrica.
você ficou impressionado com essa visita na China, você viu muita coisa. O que mais te chamou atenção lá? O que você acha que dá para trazer para o Brasil? O que falta para a gente aqui? Então, André, primeiramente, essa é a palavra, né? Eu fiquei impressionado com o nível de tecnologia que está implantado lá na China, e a gente está falando isso de há muitos anos já, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está engatinhando nos processos de automação de processos operacionais, na China toda a frota de aerogeradores já tem essa automação, né? E isso serve para tanto melhoria energética quanto economia, né? Então, por exemplo, nós visitamos um centro de operações em Pequim, né? E onde a gente fizemos uma reunião de apresentação, né, de tecnologias, e eles nos apresentaram um sistema de inteligência artificial, né? Que o que acontece? Todos os parâmetros da máquina, eles são reportados para esse sistema de inteligência artificial, e esse sistema ele fica fazendo uma varredura permanente, monitorando todos os processos, né? Tanto os processos de grandezas elétricas, grandezas hidráulicas, mecânicas, ambientais, aerodinâmicas, né? Então, a partir do momento que qualquer anormalidade for identificada pela inteligência artificial, ele já gera alarmes, né? Onde a equipe de engenharia ela vai receber essas informações, vai coletar dados, vai fazer uma análise técnica do caso e vai indicar para a equipe técnica lá na usina qual a recomendação de manutenção corretiva. Então, isso a gente ganha tempo, né? A qualidade operacional da turbina, ela aumenta a vida útil do equipamento, né? Porque tu consegue fazer atuações com muita velocidade, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, e a tendência é que a gente implante isso aqui no Brasil também, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é como a CGN tem uma cultura muito forte de segurança. Sim. Né? Então, o cuidado que ela tem com as pessoas, com os colaboradores e com os equipamentos, né? Para citar um exemplo bem interessante que eu não tinha visto, pessoalmente não tinha visto ainda no mercado, é um sistema de comunicação audiovisual. A gente fomos visitar uma subestação onde existiam cubículos, né, energizados, painéis energizados, onde ele tinha, junto acoplado ao relé de proteção, tinha um sensor onde ele te fazia uma informação visual, né, e além de uma mensagem, quando tu te aproximava demais do equipamento, ele dizia: perigo, afaste-se, equipamento energizado. Então, em todos os cubículos tinha esse sistema. Então, se tu caminhasse na frente dos cubículos numa região onde ela era perigosa, todos os equipamentos iam te mandar essa mensagem. Então, esse é o tipo de cultura que ele tem que ser pensado aqui no Brasil, né? Sistemas automatizados, né, que possam ser implantados aqui com um poder de sensibilização dos colaboradores mais forte, né? Outros métodos importantes também de padronização de placas de sinalização, né? Coisas importantes. Sim. Que na China é muito comum, né? E aqui a gente ainda tem que evoluir esses processos, né? Perfeito. Você falou sobre a questão de segurança e eu não estou na área de engenharia, não estou na área de operação e manutenção, mas eu vejo também que todos os parques da CGN, também é uma cultura da empresa, sempre é o safety first. Segurança é o primordial. Todos os parques da CGN a gente vê a mesma comunicação, inclusive no escritório corporativo aqui, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, a gente sempre recebe comunicados sobre a importância da segurança, e que bom que é assim, né? Porque a gente também está falando sobre as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem tudo isso acontecer, que elas precisam estar lá fazendo o seu melhor e voltar para casa, para suas famílias. Então é ótimo ter isso no core business da empresa, essa questão da segurança. Bom, essa questão da segurança ela é muito nítida lá em vários aspectos, tanto do ponto de vista de equipamentos de suporte, como o Johnny colocou, mas também do ponto de vista processual. Então, do ponto de vista processual, é importante, é muito interessante ver como que eles vão nos mínimos detalhes. Então, a CGNI, que é a nossa matriz, né, para a qual a nossa empresa responde, ela tem um departamento que faz toda a padronização de sinalizações de segurança
de determinação de quais são as informações que devem ser contidas na sala de controle, nas usinas, etc. Então isso é muito nítido, a padronização em todas as usinas que a gente vai, é a mesma coisa. Você vê nos mínimos detalhes, você entra numa sala de controle, onde tem os cubículos, por exemplo, de redes de média tensão, que a gente chama, né? Você tem lá um cartãozinho com a identificação de quem é o responsável por aquela manutenção. Uhum. Quando você chega nas salas de controle e nas salas dos colaboradores, você vê inúmeros cartazes com as premissas de segurança, com as metas da empresa, com as questões que a gente chama de linha vermelha, ou seja, nenhum colaborador pode ultrapassar essas linhas vermelhas. Então, esse compliance com a questão de segurança e com os processos é muito forte. Isso também está alinhado com a cultura, né, chinesa, que é uma cultura muito hierárquica, processual, etc. Então a gente vê todo esse contexto envolvido nas usinas. E, obviamente, também, aí do ponto de vista de equipamento, é um pouco do que o país desenvolveu como um todo. Então a China, por exemplo, no que a gente chama de indústria 4.0, né, que entra a inteligência artificial, inclusive, a China é um dos top mundial nessa indústria. E, obviamente, isso se reflete lá. Então, assim como o Johnny comentou, tem lá um relé de proteção, né, que você aproximou do cubículo, ele já te fala, olha, equipamento energizado, não se aproxime, etc. Tem inúmeros outros. Nós vimos, por exemplo, inspeções em subestações, em máquinas feitas por robôs. Uhum. Então, temos inúmeras empresas lá que fazem isso. O processo de inspeções de paz em aerogeradores feito de forma autônoma por drones. Essa é uma tecnologia que também já está entrando no Brasil, mas tem muitas outras que ainda são bastante incipientes. Então, aqueles robôs, cachorros, né? Tipo cachorros assim que a gente vê bastante na internet, hoje eles já estão aplicando aquilo para análise de termovisão, Legal. para análise de inspeções e processamento de dados. Então, é muito interessante. O que o Johnny comentou em relação à inteligência artificial também é um salto em relação ao que nós temos aqui. Então, hoje, quando você vai numa usina nossa, geralmente você vai ter um sistema que a gente chama de supervisão e controle local nas usinas, e depois você tem um centro de operação. Esse centro de operação monitora todas. Na China ela vai um passo além. Então você tem o sistema de supervisão e controle local, você tem o centro de operação regional, só que eles deram um passo a mais. Eles têm um centro geral com um sistema regido por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela fica de forma automática varrendo inúmeros alarmes, identificando perigos e trazendo alertas. Né? Hoje, a nível Brasil, nós estamos dando um passo além, que é a criação do nosso centro de performance no nosso escritório em São Paulo. E o centro de performance é algo similar, só que manual. Então, em vez de uma inteligência artificial, eu vou ter lá nesse centro de performance vários engenheiros, vários técnicos especializados, que eles vão ficar puxando dados, analisando dados, encontrando inconsistências e enviando ordens de serviço para a equipe de campo. Então, é um paralelo do que a gente tem no Brasil, mas eles estão um passo um pouco além. Eu acho legal entrar nesse assunto sobre o centro de operações, porque é um centro de operações que trabalha 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? E ele monitora todos os parques da CGN, né? Da CGN Brasil. Como que funciona isso? Quantas pessoas trabalham? Como que é esse trabalho em si? Acho que para muita gente que é fora da área de operação e manutenção, fora da área de energia, a gente não tem muito contato com isso. Mas eu acho legal a gente trazer para essa conversa, para vocês explicarem como é que é feito esse monitoramento de todas as linhas, de todos os parques, todas as máquinas que estão funcionando para gerar energia. Show. Bom, o nosso centro ele conta com 3 turnos ininterruptos, trabalhando 24 horas por dia, onde cada turno nós temos 2 operadores de sistema. Né? E esses operadores têm inúmeras atividades diárias para serem executadas. E a principal delas é monitorar inúmeros alarmes críticos e também atender a ordens e solicitações do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Uhum. Haja vista que as nossas usinas elas não são isoladas, elas são conectadas ao sistema elétrico. Claro. E a geração de energia ela acaba tendo impacto. Né?
a nossa geração traz aumentos, do que a gente chama de aumento de tensão em determinados barramentos, em que as condições operacionais, muitas vezes, elas precisam ser ajustadas. Então, o ONS, que é o operador nacional, que ele enxerga toda o que a gente chama da rede de transmissão nacional, né, o SIM, Sistema Interligado Nacional, o ONS, ele entra em contato com o centro de operação e pede alguns comandos. Olha, você reduz a tensão naquele barramento. Caramba. Olha, você desliga tal máquina. Olha, você limita tal unidade. Então, uma série de comandos diários que a gente precisa estar fazendo em todas as usinas. E os nossos operadores, eles são que recebem essa demanda do ONS e fazem esse controle. Além disso, eles têm uma tarefa fundamental quando a gente tem desligamentos automáticos. Então, quando você tem uma linha de transmissão que sofre uma descarga e o que a gente chama de sistema de proteção atua abrindo os disjuntores, ele interrompe, ele corta todo o fluxo de geração, ele para a usina. Então, os operadores eles têm que interpretar se aquilo é um problema que necessita de uma inspeção local ou se é algo que eles podem normalizar, retornar a usina à operação. Então, em suma, é só um resumo, mas o centro de operação tem uma tarefa assim, muito relevante para a gente. Muito legal. Isso que você falou de determinados momentos, a ONS entra em contato com o centro de operações e pede para cortar a energia não é cortar a energia, né? Na verdade, a energia está sendo gerada ainda no parque, só que ela não está ligada, ela não está sendo direcionada ao sistema nacional, certo, Rafael? Mais ou menos, ele de fato limita, né? Então, assim, a gente poderia estar gerando, entre aspas, 100%, mas a gente é obrigado, muitas vezes, a gerar 50%. Então, a gente, de certa forma, limita a nossa capacidade que a gente tem. Isso por uma condição, hoje, que a gente fala muito do que a gente chama de curtailment, né? Sim, sim. Que é ocasionado justamente por um volume muito grande de unidades de geração e as linhas de transmissão elas estão sobrecarregadas, né? Então, a gente acaba tendo que fazer isso por segurança sistêmica. Perfeito. Assim, agora entrando na questão do mercado chinês novamente. Hoje a China é o país que mais investe em energia renovável do mundo. Acho que os principais fabricantes de turbinas eólicas estão na China, certo? Os principais produtores de equipamentos solares estão na China também. A gente trabalha aqui no Brasil para uma empresa chinesa, então os chineses estão investindo em energia também fora da China, não só no Brasil também, mas a CGN tem projetos na Europa, tem projetos na África, tem projeto na Ásia, tá em 6 continentes. Vocês voltaram dessa viagem, chegaram no Brasil. O que vocês querem implementar aqui? Se vocês pudessem escolher uma coisa, falar assim, eu quero implementar isso, qual seria? O que seria? Se vocês pudessem escolher, como vocês iriam direcionar isso para as usinas da CGN Brasil? Começa contigo, Johnny? Essa pergunta é difícil, hein, Johnny? Não, André. Eu quero que você escolha uma coisa só. Vamos lá. O mercado de energia na China ele está muito consolidado, né? Então a gente tem muitos desafios para nos igualarmos à China. Então, assim, se tu me pedir para a gente escolher uma opção, essa automação ela é estritamente necessária, tá? Então isso o Rafael ele já está iniciando esse processo, né? Ele vai acontecer. Isso é inevitável hoje para a gente ter um bom desempenho. E não é à toa que a gente tenha recebido uma proposta de ir para a China, sim, porque o desempenho operacional das máquinas lá é muito elevado, né? Essa vigilância permanente das máquinas, ela traz um desempenho muito alto, né? Nesse parque que nós fomos, no norte da China, ele tem uma disponibilidade técnica de 99,5%. Caramba! Isso é muito alto, né? Então, mas para chegar a esses valores, a estrutura por trás disso ela é muito robusta, né? E são coisas que a gente tem que avaliar o nosso cenário, comparar com o nosso cenário, para ver onde a gente consegue investir primeiro, né? Para poder se aproximar desses valores. Então, se pudesse escolher um, seria a automação dos processos, ela é necessária. Eu só vou contextualizar o que o Johnny está comentando, da estrutura que está por trás desses números excepcionais, né, de disponibilidade das máquinas. Mas, bom, o mercado eólico na China, ele teve um crescimento exponencial a partir de 2008, 2009, né?
O Brasil, esse crescimento exponencial foi a partir de 2014. A gente vê que a China já começou um pouco mais cedo, então isso já é uma vantagem, né? Eles têm um mercado mais maduro, mas eles também têm uma outra questão que é muito importante, que é a escala. A escala do mercado é muito grande. A China sozinha, ela tem mais de 50, quase 50% de toda a capacidade instalada eólica mundial. É algo avassalador, muito grande. E essa escala permite eles vantagens estruturais imensas. Por exemplo, no início dessa estruturação do mercado chinês, você via muitas empresas tradicionais europeias. Vestas, Nordics, Gamesa, inúmeras. Só que ao longo do tempo, os chineses foram desenvolvendo competidores locais. Então hoje você tem inúmeros fabricantes chineses que hoje estão entre os maiores do mundo em termos de vendas, de volume, etc. Então você tem empresas como a Goldwind, como a Mingyang, como a Sunny, inúmeras empresas. Então eles aprenderam a desenvolver, e esse aprendizado de desenvolver máquinas também passou para a área de manutenção e operação. Então eles desenvolveram também inúmeros players locais que davam sustentação a esse mercado. Então essa escala, vamos dizer assim, sem equivalente no mundo, propiciou que eles tivessem inúmeras oportunidades para o desenvolvimento do mercado local. E isso foi muito importante. E essa é uma grande diferença para o mercado brasileiro. Por que eu digo isso? Porque hoje você chega na China e quando você tem um problema no que a gente chama de grande componente, né, um grande componente de uma turbina, contratualmente, nas nossas usinas na China, os fornecedores têm 48 horas para estarem em campo com um guindaste e com o grande componente para ser trocado. Caramba. E até 7 dias para essa operação ser concluída. Então, isso só é possível graças à maturidade do mercado, né, que foi consolidada, e toda a cadeia logística e de desenvolvimento estrutural que foi feito ao longo desse setor. E essa é a grande dificuldade hoje no Brasil. Né? Hoje, se você tem o mesmo problema, você não tem grandes fornecedores que juntam tudo isso num pacote só. Ou seja, que o fornecedor chega lá com um grande componente, que ele chega com guindaste, que ele chega com... Não, aqui é pulverizado. Entendi. Então, você tem que correr atrás da empresa que tem guindaste, aí você tem que correr atrás da empresa que tem o serviço, as ferramentas para fazer a troca, depois você tem que correr atrás do componente. Isso torna o processo muito mais difícil, né? Então, assim, até para os chineses é difícil para eles enxergarem esse tempo maior de retorno, porque a realidade deles é essa. As máquinas param e elas voltam de forma muito rápida. Lá, né? E a nossa realidade aqui é diferente. Então, até nessa última reunião, eu lembro de ter feito um discurso e eu chamei muita atenção para esse ponto, de que é importante também o nosso headquarter olhar para a gente, não como um olhar chinês, mas como um olhar local, com as dificuldades que a gente enfrenta, com a logística mais incipiente que a gente enfrenta e tudo mais. Então, acho que isso foi muito evidente lá, né? O mercado, né? Outra coisa que eu acho que você podia colocar, e depois eu posso complementar, é o poder de barganha, né? Que está muito do lado dos chineses. Eu não sei qual que foi a sua percepção sobre isso. Exatamente. André, é inimaginável a gente, pós um grande corretivo, né, ou uma quebra de um grande componente, retornar uma máquina com o tempo que eles têm hoje lá como métrica, né? Porque qual é o tempo, Johnny? Lá eles têm até 2 dias para dar um retorno sobre tu informar a falha, né, e ter um retorno do fornecedor, ou do fabricante, ou da empresa contratada. E até 7 dias, né, para essa infraestrutura estar na usina, né? Então, a gente leva muito mais tempo até para informar um fornecedor sobre qual o problema do nosso equipamento, e eles têm que nos apresentar a solução, né? Então, a gente está tratando com realidades totalmente diferentes, né? A parte de logística na China é impressionante, né? A gente fez uma viagem de Pequim até Shenzhen, de trem-bala, né? Então, a parte ferroviária da estrutura chinesa, ela funciona muito bem, né? Então, isso é só um exemplo de como funciona muito rápido as coisas lá. E essa é a nossa dificuldade.
até para o Rafael explicar para a nossa direção que a máquina vai ficar parada um grande tempo, né? É difícil porque a realidade deles é totalmente diferente. Sim. E as empresas lá, elas têm um sistema de parceria que, por exemplo, quando tu substitui um equipamento, a empresa ela se responsabiliza por isso. Ela pega o equipamento, leva para a fábrica, faz o reparo, pega um equipamento novo, coloca lá, a máquina já está operando, a empresa faz esse reparo, né, na fábrica e o custo da CGN é simplesmente o reparo, né? Então tem essas questões de barganha contratuais que o nosso mercado ainda ele não está maduro o suficiente para que a gente consiga fazer essas negociações, né? Então, até empresas de grande porte como tem lá, a gente ainda não tem no Brasil, né? Então, essas são algumas dificuldades que a gente tem que enfrentar. Eu brinco que os chineses eles conseguiram implementar no setor eólico o sistema Toyota de produção. Sim. Né? Todo mundo lembra do sistema Just-in-Time, né? E é inimaginável para a nossa realidade, mas eles conseguiram implementar. Isso se reflete em inúmeras coisas positivas. Por exemplo, você chega numa usina da CGN na China, você não tem grandes galpões com que a gente chama de sobressalentes, porque não tem necessidade. Você tem um problema, você pega o telefone e você vai ligar para o fornecedor, em 48 horas ele está lá com o guindaste, com a peça, e até 7 dias ele troca. Ou seja, isso facilita todo o processo. Eles acabam não tendo essa necessidade de ter inúmeros equipamentos críticos, porque o mercado oferece isso de forma muito rápida. Uhum. Então eu brinco que o sistema Toyota foi remodelado para o setor elétrico. Quando eu falo poder de barganha, é um pouco isso. Quando você vai aqui no Brasil, vamos pegar a empresa de guindastes, né? Você não tem tantas empresas de guindastes. E as que tem, elas estão superlotadas. Principalmente no período que a gente chama de fora da safra de vento, porque é onde todo mundo foca em fazer as manutenções. Então, essas empresas estão todas alocadas. Então, se você precisa fazer uma troca de caninho de componentes, você vai ligar para a empresa e você não vai conseguir fácil. O poder de barganha não está na nossa mão, está na mão deles, está na mão do fornecedor. Por quê? Porque o volume de serviço é muito maior do que a oferta. Na China é o contrário. Justamente o tamanho, né, das usinas, a escala das nossas usinas faz com que os fornecedores, que são muitos, tenham que competir para não perder o teu contrato. Então eles se doam ao máximo. Então a competição é muito frenética. Então eu falo que o poder de barganha na China está do lado do cliente, não está do lado do fornecedor. Aqui no Brasil é o contrário. O poder de barganha está no fornecedor. Eu tenho que ir lá e implorar pro fornecedor de guindaste, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos lá, eu preciso trocar e etc. Lá é o contrário. Eles fazem de tudo para não perder o contrato. Então é impressionante essa visão, né, do poder de barganha e do sistema que eu chamo de just-in-time, né? Um exemplo desse, André, que eu fiquei admirado, né? Quando nós chegamos no aeroporto lá na China, bom, né, eu me preparei, peguei minhas malas, né, e agora vou pro hotel, tomar um banho, trocar de roupa, né, descansar pela viagem longa. Negativo, Rafael Jorge, temos uma reunião agendada ali no pátio do aeroporto. Como assim, Rafael? No pátio do aeroporto. pátio do Tinha aeroporto. acabado de chegar depois de quantas horas de voo, Depois de Johnny? 30 horas de voo, o Rafael me chamou para uma reunião no pátio do aeroporto. Então tinha uma empresa ali, um furgão, e ali já teve um bate-papo técnico sobre peças que nós temos problemas aqui no Brasil. E eles já apresentaram, já mostraram exemplos de kits de vedações, sistemas de cilindro de pitch, tudo no furgão, né? Então, uma empresa que presta serviço para a CGN estava apresentando uma proposta de solução aqui para o Brasil. Caramba, né? que legal. Então, como é dinâmico o mercado na China? Muito mais maduro, né? Muito mais maduro. Então, isso me deixou surpreso, né? Porque a facilidade com que as negociações são feitas, né? Opções de mercado são incríveis, né? Então, isso deixou de muito impressionado, assim, com a dinâmica, né, dos processos. Eu vou fazer um paralelo do mercado que representa um pouco do que é o mercado eólico na China. Se você olhar hoje a quantidade de fabricantes de carros elétricos na China, você tem mais de 100. E há uma pesquisa, inclusive uma matéria recentemente veiculada na internet,
que até 2030, desses mais de 100 fabricantes de carros elétricos, vão sobreviver 19. Isso mostra o tamanho da agressividade que é a concorrência do mercado da China. Então, a empresa que ela não for extremamente agressiva é literalmente caso de vida ou morte. Uhum. Então, isso também é para o setor elétrico, para o setor de eólica, né? Recentemente, alguns anos atrás, o governo chinês ele deu bastante incentivos para esse setor. Assim como o Brasil também fez com diversos programas de incentivo a essa indústria de renováveis, né? Uhum. Isso fez com que a demanda ela crescesse muito e inúmeros fabricantes se desenvolvessem. Só que agora esse mesmo incentivo, recentemente, ele foi retirado. E o preço que era subsidiado agora está a mercado. O que vai acontecer com parte dessas empresas? Elas não vão sobreviver. Então, a empresa na China, para sobreviver, ela tem que ser extremamente agressiva. Ela tem que literalmente ser o seu nível de excelência ser no máximo, senão ela não sobrevive. E isso faz com que reflita nos produtos. Sim. Se a gente comparar, é muito interessante falar isso, vamos comparar as indústrias no setor eólico na China com as indústrias europeias. Como a escala na China é muito grande, eles lançam uma nova máquina e eles não precisam de um tempo muito grande para que esse projeto se pague, porque a escala é muito grande. Então, rapidamente eles vendem e rapidamente eles soltam outros modelos. Então, o modelo ele se aprimora muito rápido, o que é diferente um pouco do Ocidente. Então, as empresas mais tradicionais do Ocidente, elas não têm um volume tão grande. Então, quando elas lançam uma nova máquina, elas precisam que essa máquina fique mais tempo no mercado para que o projeto se pague. Então, há um descompasso na evolução dos projetos do setor eólico, né, dos aerogeradores, na China para o Ocidente. Então, é muito importante mostrar essa questão da velocidade, da agressividade. E, obviamente, isso reflete no que a gente viu. Taxa de disponibilidade extremamente alta, máquinas bastante confiáveis, máquinas bastante robustas e assim por diante. Perfeito. Rafael, a gente teve há uns dias atrás um almoço, a gente estava conversando justamente também sobre a concorrência na China, sobre o mercado ser muito mais maduro, e eu gostei de um exemplo que você trouxe naquela conversa que a gente teve no almoço, sobre a mesma empresa abrir duas marcas e uma concorrer com a outra. Conta pra gente para trazer mais um pouco dessa noção, o que é a concorrência do mercado chinês. Exato. Bom, esse é um episódio muito interessante da minha vida. Eu trabalhava na época numa transmissora também chinesa e eu tive a oportunidade de ir para a China visitar uma indústria de relés de proteção, né? Rafael, para uma criança de 10 anos, o que é relés de proteção? São os dispositivos que fazem a interrupção de uma linha de transmissão quando ela toma uma descarga ou quando ela entra numa situação de perigo. Então ele vai lá e ele detecta a situação de perigo e interrompe, ok? Tá bom. Então eu tive a oportunidade de ir nesse fabricante chinês e no Brasil eu já conhecia os relés, né? E quando eu cheguei na fábrica da China, eu reparei que as marcas daqueles relés eram diferentes. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, mas o relé de vocês não era tal marca? E eles falaram, não, mas aqui a gente tem vários braços que fazem relés de proteção e eles competem entre si. E aquilo me chamou muito a atenção. Porque acho que numa cabeça ocidental, né, faria sentido para mim, por que eu vou competir interno? Por que eu não pego o meu recurso e não otimizo? Não, você faz isso, você faz isso, você faz isso e todos somam para fazer aquele equipamento. Essa é a minha lógica ocidental. A lógica dos chineses é o contrário. Não, é a competição, é a agressividade na competição que vai fazer a melhoria do processo. Então, o que acontecia? Eles tinham vários braços fazendo a mesma coisa e eles competiam entre si. E qual que era a moral da história? Aqueles braços, né, aqueles braços da empresa que conseguiam ter mais sucesso, que conseguiam ter um melhor produto, eles iam ganhando mais recursos e aqueles outros iam minguando, né, até serem substituídos. E essa é a lógica, porque isso traz a melhoria do processo. E essa agressividade ela é vista na sociedade chinesa como um todo. Sim. Não só nas empresas, mas na vida das pessoas. Você questiona vários chineses e você começa a entender por que eles trabalham tanto. Eu sempre fazia essa pergunta, por que você trabalha tanto?
E é engraçado que nessa última viagem, eu lembro que eu estava numa van com um chinês e eu perguntei, o que vocês fazem no fim de semana, né? E aí acho que ele tomou aquele susto. E foi engraçado, porque para mim foi uma pergunta tão inocente, mas ele ficou pensando, bom, eu trabalho, né? E aí eu falei, mas por que tanto? E aí eu já sabia dessa história, porque eu já estudei na China e conversei com inúmeras pessoas, Claro. mas a história é a mesma. A competição é muito grande. Você tem 1,4 bilhão de pessoas. Inúmeras pessoas especializadas. Então, se você está numa empresa e você não atende bem, se você não se esforça, tem 50 na porta esperando. É só você sair que tem outro rapidamente, altamente especializado. Ou seja, a sociedade te obriga a ser excelente. Ela te obriga a ser mais do que o normal. Entende? E a outra questão também entra na questão do respeito, né? Porque você conversa com chineses que trabalham nas grandes empresas chinesas e na própria CGN, aquilo é uma honra para eles. É verdade. Isso é um conceito que aqui no Ocidente a gente não tem. Muitas vezes você vê pessoas trocando de emprego por pouca coisa a mais em termos de salário, cara, já troca. Então, ou seja, aqui a gente não tem tanto essa identidade cultural, esse vínculo cultural quanto tem lá. Então é muito interessante trazer esses conceitos, porque você vê que essa concorrência, esse processo de competição, ela é em todas as esferas da China. Das pessoas, das empresas, das indústrias, assim por diante. Sim, e acredito que essa motivação para a produção, essa motivação para a concorrência do mercado tão agressivo, isso tornou o mercado da China tão maduro em diferentes áreas. Se hoje a China é uma potência, eu acredito também que seja por causa dessa política, dessa visão que eles têm sobre fomentar a concorrência. Mas, voltando aqui para a realidade do Brasil, estou aprendendo muito com vocês hoje. Talvez eu tenha aprendido uma coisa muito importante com vocês, que investir em empresa de guindaste talvez seja uma grande oportunidade hoje no Brasil. Mas realmente é muito difícil. E a gente está falando também num país tão grande quanto o Brasil. A China tem mais extensão territorial que o Brasil, então o que difere realmente é essa maturidade, essa questão de a gente ter cidades que têm estrutura para conseguir dar assistência eu tenho certeza que diferentes segmentos. No caso aqui, a gente está trazendo para o mercado de energia. Eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, sobre essa questão de você voltar a operar uma máquina, hoje a usina de Santa Vitória do Palmar, lá no interior do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, certo, Júlio? A dificuldade que é achar fornecedores para suprir uma demanda para conseguir colocar em operação de novo um aerogerador. É muito difícil. Me explica como é que é esse procedimento hoje, Johnny. Vamos lá. Um aerogerador parou, uma torre eólica parou. O que precisa ser feito hoje lá em Santa Vitória do Palmar? Deixa eu te citar um exemplo exclusivo da região, tá? Quando existe um dano no equipamento de grande porte, é necessário essa infraestrutura. Por exemplo, guindastes, né? Hoje no Sul eu tenho 2 empresas de grande porte que estariam aptas para fazer serviço. Uma que a nossa torre ela tem 120 metros de altura, então não é qualquer guindaste que vai fazer. Hoje, desculpa te interromper, mas uma torre de 120 metros de altura é uma torre alta em relação a outras empresas? Sim. Na região, a nossa modelo de turbina é o mais alto da região. Caramba. 120 metros de altura. Então não é qualquer guindaste que vai executar essa atividade. E outro caso clássico é que quando existem projetos sendo construídos no Nordeste, por exemplo, é muito comum uma das empresas, né, ou ambas as empresas, mandarem guindastes para a região do Nordeste, onde tem um incentivo muito maior com respeito a projetos novos do ramo eólico. Então a gente fica desabastecido, né, com equipamentos. E, além disso, nós temos que dividir essas demandas com outros complexos eólicos que estão executando as mesmas demandas, né? Por exemplo, eu estou lá na usina de Santa Vitória do Palmar, eu estou aguardando um guindaste chegar para a gente fazer uma manutenção corretiva, sendo que ele está em outro complexo executando uma atividade. Então, complexo próximo. Então, eu só tenho que aguardar, né? Enquanto que lá na China já estaria montado, a máquina já estaria operando há muito tempo, né? Então, essa dinâmica operacional em comparação com o Brasil e China, ela é muito grande, né? Então,
esses são os nossos desafios no Brasil hoje. E na região sul, mais ainda, né? Porque não são tantas usinas e temos poucas empresas, né? Então, esse é um dos casos mais problemáticos. Além da falta de equipamentos, né, de grande porte. Por exemplo, grande parte dos equipamentos vem da China. O multiplicador vem da China. Dependo da China, logística, transporte de navio. Então, isso tem um delay muito grande, né? E isso causa indisponibilidade. E aí, por isso que é impossível a gente comparar uma disponibilidade operacional de um parque eólico da China com o Brasil, porque a gente tem essas questões ainda que tem que ser aprimoradas. Às vezes, a gente está no mesmo nível técnico, né? Sim. Porque a minha equipe, tecnicamente, ela é muito boa, consegue resolver todos os problemas, mas quando depende de infraestrutura externa, a gente depende de receber esse material. E isso causa indisponibilidade, né? Mas vamos tentar trazer um pouco esse contexto para nível Brasil. Porque, ok, a gente está falando da China, das coisas que eles conquistaram, etc. Mas como que isso se reflete para a gente? O que a gente pode tentar trazer? Então, eu vejo o seguinte, o mercado eólico no Brasil, ele é um mercado bastante concentrado, tá? Se você analisar, por exemplo, o mercado, 15 empresas das maiores em termos de capacidade instalada, elas detêm em torno de 70% do mercado de capacidade instalada. Se você pegar as 30 maiores empresas, são 90% do mercado. Então, a gente observa aqui que o mercado é relativamente concentrado. E eu acho que é aí que está o pulo do gato, né? A gente não vai ter, obviamente, a mesma escala que a China tem, mas eu acho que o que a gente pode trazer de lição é aprender a otimizar internamente os nossos recursos e usar a nossa escala, tentar fazer uma escala atrativa para atrair uma cadeia de fornecedores e uma cadeia logística. Então, ao invés da gente pulverizar em diversos fornecedores, etc., a gente tentar agrupar todas as nossas usinas, criar uma demanda relativamente grande para nível nacional e tentar estabelecer uma cadeia logística em cima disso. Então, ter contratos específicos com algumas empresas para atender toda essa demanda, desenvolver uma cadeia logística que preveja, por exemplo, os equipamentos críticos, de forma que a gente avalie quantos equipamentos a gente planeja trocar com base nos históricos de falha e já fazer compras com projeção de alguns anos para frente, de maneira que a gente consiga otimizar contratos. Por exemplo, em vez de eu comprar uma gearbox, que é um componente de um aerogerador que tem um preço muito alto, superior a R$1 milhão, em vez de eu comprar de forma direta, por que eu não estabeleço um contrato onde eu vou pagar lá em torno de 20% desse valor e eu vou pagar o resto se de fato eu utilizar aquele componente? Então isso você consegue fazer algumas métricas para otimizar o teu recurso. Então acho que esse que é o pulo do gato. A gente vai ter que saber que, ok, a nossa escala é menor e saber como otimizar essa escala para obter vantagem em termos de barganha com o mercado. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Uma das vantagens que a gente tem, nós temos diferentes complexos eólicos para os mesmos fabricantes. Então, uma multiplicadora gearbox, como o exemplo do Rafael, eu tenho como adquirir uma gearbox e ela ficar disponível para 2 complexos eólicos, né? Então, existe essa possibilidade, assim como outros equipamentos, né? Então, existe a possibilidade de a gente adquirir com antecedência e deixar esse equipamento em stand-by, né? Se porventura, esperamos que não, mas aconteça um defeito em um desses equipamentos, nós temos em tempo real, aí ficar dependendo apenas de uma logística de guindaste para a execução do grande corretivo. Então, a gente diminuiria essa indisponibilidade de máquina, aumentaria o desempenho, e conseguiríamos chegar muito mais próximo das nossas metas de geração, né? Então, existem métodos que temos como diminuir essa distância que nós temos entre Brasil e China, né, de desempenho de máquina, só que com a nossa realidade. Então, aí é o papel, né, da nossa equipe fazer esse estudo e tentar aplicar na prática, né? Às vezes não é tão a curto prazo, né, a médio ou longo prazo, mas existem possibilidades. A gente chama de contrato guarda-chuva, né? Então a gente tem como fazer
como o Rafael comentou, vários contratos com empresas distintas, e aqui estiver disponível naquele momento, ó, já tem uma celeridade no processo documental, por exemplo. Então, manda para cá os teus técnicos e vamos fazer essa atividade acontecer. Então, a gente consegue diminuir esse intervalo de tempo de máquina indisponível. E até acho que, olhando por esse foco, é até um dos motivos que a nossa empresa tem focado muito na internalização da operação de manutenção. Sim. Que é justamente para deixar de depender. Porque você depender, né, de fornecedores na China é totalmente diferente da gente depender de fornecedores aqui. E eu acho que até vem disso essa estratégia nossa de buscar cada vez mais internalizar o processo. Então, essa lógica de internalizar e integrar a nossa cadeia logística e cadeia de suprimentos vinculado aos fornecedores chineses, que a gente já tem estabelecidos lá na China para a nossa empresa na China, é um dos focos que a gente tem justamente para tentar superar essas dificuldades no mercado nacional. Então, isso está muito alinhado com a nossa estratégia e é um dos objetivos que a gente tem para tentar vencer esse desafio. Pessoal, tem muita gente nova entrando na empresa hoje. Eu acho que essa informação também é muito legal para quem já está faz tempo na empresa, talvez não saibam. Mas hoje a CGN tem projetos de energia eólica no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Piauí, esqueci de algum estado? Você falou Bahia? Falei Bahia. Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Rio Grande do Sul. Acho que são esses estados. Né? E a gente está falando só de plantas onshore. Exato. O mercado brasileiro onshore, ele ainda precisa evoluir muito para a gente pensar seguir para offshore, ou a gente já pode caminhar, dar início a um trabalho offshore? Quer iniciar ou eu inicio? Bom, eu tenho uma opinião particular a respeito de que o offshore ele ainda não tem muita viabilidade econômica no Brasil numa situação normal, porque a operação no mercado offshore ela é muito mais cara do que uma operação onshore. E faz sentido uma operação offshore, por exemplo, em países europeus, que são países pequenos, porque não tem terra e muitas vezes o potencial de vento ele é maior no mar. Sim, é verdade. Então, quando você coloca isso no papel, no modelo financeiro, faz todo sentido. Mas não faz sentido no Brasil, com um país de dimensões continentais, onde você tem inúmeros locais para explorar esse potencial ainda, com um custo de operação imensamente menor, você ir para um offshore. Sim. Então, mas também não é uma questão que não há aplicação. Existem determinadas circunstâncias em que o offshore ele tem aplicação. Então, por exemplo, eu acredito que o mercado offshore aqui ele vai se desenvolver com outros fatores correlacionados. Por exemplo, o hidrogênio, a produção de hidrogênio. Uhum. Por quê? Porque para produzir o hidrogênio, para fazer a hidrólise da água, você precisa de uma fonte de geração. E aí utiliza-se as energias renováveis de forma mais barata, né, para produzir energia, para fazer a hidrólise e criar o hidrogênio. E a outra questão da importância disso é que você não ocupa justamente a linha de transmissão, porque você faz a produção de energia junto às fábricas de hidrogênio. Sim. Então você vai ficar fora daquela questão que a gente falou do curtailment, né, do corte de energia, Sim. porque você está produzindo e utilizando no mesmo local. E no Brasil também você tem determinados hubs, como por exemplo o Porto de Pecém, que você tem toda uma estrutura já montada, né? Assim como no Pecém, você tem lá, por exemplo, próximo do Rio de Janeiro, para a indústria petrolífera, todo o suporte montado. Porque assim como a indústria de petróleo, a indústria offshore precisa de uma série de subsistemas. Precisa de uma empresa de helicóptero, que vai levar os funcionários até a plataforma. Precisa de helicóptero ambulância. Precisa de empresas que dão suporte à manutenção no mar e etc. Então, no Brasil você já tem isso muito desenvolvido no Rio de Janeiro, pelo mercado de petróleo. Né? Então, eu acredito que tem algumas aplicações, mas vinculadas a esses gatilhos, né? Não numa situação normal. Essa é a minha visão. Pensando de uma maneira comparativa, nós temos tantas dificuldades ainda para manter e operar usinas onshore. Eu acho que
nós estamos longe ainda do Brasil ele conseguir evoluir e ter tecnologia onde seja autossuficiente, né, e que seja financeiramente viável também. Então, eu acho que existem como a gente evoluir com internalização, com processos contratuais, aumentar o desempenho das nossas turbinas, novos projetos, né? Tá muito em alta agora projetos solares, Sim, né? Então, eu acho que a gente tem esse mercado ainda para fazer os campos, eles ainda estão verdes para colheita, né? Na questão de energias onshore. Eu acho que offshore ainda eu acho que é uma realidade mais para o futuro. A gente trouxe, a gente está falando aqui nesse episódio sobre a questão dos projetos eólicos. A CGN também tem projetos solares no estado da Bahia, no Piauí, está em construção agora no estado do Ceará, o projeto Lagoinha, que vai ser inaugurado ainda esse ano. Então, assim, a gente só não vai entrar, né, no assunto de energia solar, vai ficar para um outro episódio. Por isso que a gente está abordando mais as questões relacionadas ao mercado de energia eólica. Vocês querem trazer mais alguma informação, mais algum ponto sobre as questões que vocês viram na China para implementar no Brasil? Tem mais alguma questão que vocês querem tratar aqui que eu não tenho abordado? Uma coisa interessante que eu percebi lá e é muito diferente aqui da China é a questão dos horários de trabalho, né? Por exemplo, lá na China, até por isso também a gente tem uma disponibilidade muito alta, os turnos de trabalho lá são 24 horas, né? Então as equipes se dividem em turnos, né? Geralmente eles trabalham 20 dias, a gente chama de trabalho embarcado, né? 20 dias na usina, então tem uma infraestrutura muito grande, né? Tem dormitórios, tem cozinha, tem sala de lazer, academia, isso dentro da usina, né? No interior do norte da China. Então, isso é uma questão que, obviamente, existem trazer essa experiência para o Brasil, teria que se adaptar às leis trabalhistas, né? Claro. Mas é um processo que eu acho que a gente pode estudar e evoluir, né? Essa ideia, né? Talvez inserir turnos de trabalho. Eu trabalhei no ramo de petróleo, onde a operação era 24 horas, né? Nós trabalhávamos por turnos. Então, existe essa possibilidade, né? A gente está mais próximo do equipamento e num defeito, a gente conseguir atuar de uma maneira mais rápida. Isso, obviamente, vai melhorar o desempenho, conseguimos atingir as nossas metas de geração. Então, eu acho que isso é um processo interessante, que tende, né, a gente estudar a possibilidade de adaptar, né, essa incrementação de turnos operacionais numa usina eólica, que hoje trabalha no horário administrativo, né, com plantões em caso de ocorrências em equipamentos de subestação. É aquele processo de trabalho sobre aviso, né? Isso. É interessante porque o paralelo é como se fosse um regime embarcado. Então, não é que eles trabalham 24 horas, mas eles ficam na usina, né, durante 20 dias, 20 e poucos dias e folgam 10. Então, é um paralelo ao regime embarcado que tem no setor de petróleo aqui. Então, isso faz muito sentido, até pela condição agressiva, né? Geralmente essas usinas elas são em locais remotos e você tem regiões do norte da China onde você tem nevadas que você fica lá com metros de neve. Então, se você tiver que deslocar, né, mais de 100 quilômetros por dia por lugares inóspitos, né, diariamente, você tem risco de segurança. Você tem uma série de complicadores para isso. Suporte, né, remoto, se precisar, tiver uma emergência, etc. Então, a maneira deles resolverem essa questão é colocando esse regime embarcado. Então, as pessoas ficam lá. As usinas, diferente do que a gente tem aqui, tem toda uma estrutura, parece um hotel. Tem uma cozinha industrial, tem um prédio, né, um galpão que é só de quartos, né, um galpão hoteleiro lá, né? Você tem estrutura de academia, você tem sala de jogos, isso no meio do deserto, né? Então, é para criar essa condição para que eles fiquem. Então, óbvio que no setor eólico, você não vai trabalhar lá 2 da manhã, etc. Mas eles estão lá para qualquer emergência. Tá? E isso facilita muito o processo. Então, é uma das coisas que a gente viu e que a gente está tentando trazer para a realidade brasileira,
também como utilizar. Porque da mesma maneira que eles têm, nós também temos inúmeras usinas em locais remotos. Sim. O Johnny mesmo, quando vai para a usina de Santa Vitória, são quantos quilômetros lá, Johnny? São em torno de 80 quilômetros. 80 quilômetros, diariamente. Bastante. Então Viagem todo dia, né? Exato, exato. Mas essa é a ideia. Não, e é interessante você falar sobre estar na planta para caso precise acionar o colaborador que estaria lá. Seguindo o processo da ideia do centro de operações. Então, o problema é informado no centro de operações e o supervisor do centro de operações entra em contato com a pessoa. Sim. Ah, interessante. Exato. Legal. Então, assim, não basta o centro de operações detectar, ele é como se fosse os olhos. Tem Mas que se ter você alguém não tem lá o braço também. lá, entendeu? Então, essa Ele viu, só que se não tiver ninguém para executar. Exatamente. Muito legal, muito legal. Gente, eu agradeço vocês pela presença. Quero agradecer novamente aqui pelo tempo que vocês disponibilizaram no podcast. Esse é o primeiro episódio do Papo de Usina. Agradecer você, Johnny. Saiu lá do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo. Muito obrigado pela presença, Johnny. Foi um prazer, Rafael. Prazer participar do primeiro podcast. Rafael, muito obrigado pela presença. Obrigado, André. Acho muito importante essa iniciativa, que ela justamente traz a realidade do campo para outros departamentos. Então, isso melhora o engajamento, isso melhora o entendimento e o alinhamento entre diferentes departamentos em prol de um objetivo. Então, acho muito positivo esse projeto. Perfeito. Eu também acho um projeto extremamente importante para a empresa, para a gente conseguir mostrar o que a gente está fazendo. Para mostrar as pessoas também envolvidas nas usinas, mostrar o trabalho delas, mostrar os bastidores, como que a gente faz para gerar energia. Né, para mostrar o trabalho que é para gerar energia. Exato. Então, assim, agradecer também todo mundo que ficou até o final acompanhando o bate-papo. Para quem quer ficar por dentro das novidades, só seguir a CGN Brasil nas redes sociais, que a gente vai publicar mais conteúdos. Em breve a gente vai gravar mais episódios. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.